Antônio nasceu no ano 1502 em Cremona, Itália. Era filho da família Zacarias, que era rica, nobre e tradicional. Ele foi filho único do casal Antonieta e Lázaro. Com apenas 2 anos de idade, Antônio sofreu um grande golpe na vida, o falecimento de seu pai. Por causa disso, apareceram vários pretendentes a um casamento com sua mãe, pois ela tinha apenas 18 anos na ocasião. Antonieta, porém, recusou-se e foi viver afastada do círculo social da aristocracia de Cremona. Ela decidiu dedicar sua vida à educação e formação de Antônio. A jovem Antonieta passou a viver uma vida dedicada também a Deus. Aos poucos, ela foi se tornando para todos um belo exemplo de vida, marcada pela austeridade, pela busca de oração, do conhecimento e da fé. Tudo isso ela fez pensando em fazer de Antônio um homem de bem. O empenho de Antonieta ajuda-nos a compreender um pouco sobre quem foi Santo Antônio Maria Zacarias, um homem muito bem preparado para viver no mundo e servir à Igreja. À medida em que crescia, Antônio Maria demonstrava que o esforço de sua mãe estava valendo a pena. Ele começou a se destacar na escola pela inteligência e pela bondade. Várias vezes voltou para casa, no extremo frio, sem os agasalhos caros com que se vestia, pois tinha dado a algum mendigo. Quando completou 18 anos, decidiu partir para estudar mais. Antes disso, porém, doou toda a herança que lhe cabia à sua mãe. Estudou filosofia na cidade de Pávia e medicina em Pádua. Durante o tempo de estudos, foi sempre dedicado e ótimo aluno, ao contrário da maioria dos estudantes que preferiam gastar seu tempo com diversões e prazeres. Ao invés de usar roupas dos ricos e nobres, ele preferia se vestir com simplicidade e se comportava humildemente. Depois de formado, Antônio Maria tornou-se um médico competente e caridoso. Era procurado por todos por causa dessas qualidades. Ele ainda se destacou por também aliviar os males da alma dos que estavam sob seus cuidados. Distribuía remédios gratuitamente a quem precisava e paz de espírito aos aflitos e angustiados. Durante esse tempo, nunca deixou sua vida espiritual de lado. Dedicava-se sempre à oração e às leituras espirituais. Aos poucos, o médico e Santo Antônio Maria Zacarias foi sentindo em seu coração o chamado para cuidar mais da alma do que do corpo de seus pacientes. Foi se definindo em sua vida o chamado para o sacerdócio. Assim como ele já tinha formação, ordenou-se sacerdote em 1528. Partiu então para a cidade de Milão, onde foi exercer o sacerdócio. Lá, Deus iria lhe mostrar novos rumos de vida e de missão. Em Milão, Santo Antônio Maria Zacarias se uniu a 2 companheiros que compartilhavam do mesmo ardor apostólico, Bartolomeu Ferrari e Tiago Morígia. Os 3 fundaram a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo. Os membros da congregação passaram a ser chamados de Barnabitas, porque a primeira casa que tiveram foi construída ao lado da igreja dedicada a São Barnabé, na cidade de Milão. Mais tarde, Santo Antônio Maria Zacarias, ajudado por uma condessa chamada Ludovica Torelli, ele fundou a congregação feminina chamada Angélicas de São Paulo. Mas seu trabalho não se restringiu apenas ao círculo religioso. Preparado com a situação das famílias, ele fundou o grupo de casais, com o objetivo de ajudar os leigos a viverem bem o sacramento do matrimônio para que as famílias fossem mais felizes. Toda a obra de Santo Antônio Maria Zacarias se voltou então para a reforma dos padres, das religiosas e dos leigos. Santo Antônio Maria Zacarias foi um grande devoto da Eucaristia. Neste sentido, ele deixou marcas na igreja. Foi ele quem instituiu o toque dos sinos das igrejas às 3 horas da tarde, para lembrar a todos a hora da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também instituiu o que ficou conhecido como 40 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento.
Santo Antônio Maria Zacarias pregava missões em vários lugares na Itália. Numa dessas missões, ele contraiu a peste proveniente de uma epidemia que contagiava toda a região. Ele tinha apenas 36 anos quando pegou a peste. Sabendo, como médico, que não teria chances de sobreviver, voltou para a casa de sua mãe e veio a falecer nos braços dela. Santo Antônio Maria Zacarias faleceu na mesma casa onde tinha nascido, no dia 5 de julho de 1539. Sua canonização aconteceu em 1897. Santo Antônio Maria Zacarias, rogai por nós.